Ronise veio tomar um cafezinho da Fiorella aqui junto com a gente. Ronise, bom dia e bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Bom dia, Laudelino. Bom dia a todos os ouvintes do Café da Manhã. Conta pra gente então, Ronise, por que você quer ser conselheira tutelar? Porque eu acredito no poder do cuidado. E eu falo isso com propriedade porque esse ano completou 25 anos que eu defendo a causa criança e adolescente. E tudo começou lá em 1998, quando eu recebi um convite para ministrar aulas de karatê no município de Araruna. Na época eu ainda não tinha a graduação final, né, a faixa preta no karatê, e não tinha graduação na faculdade também. No entanto, aquelas crianças e adolescentes, eles me ensinaram o ofício de ser uma professora. E eu via que eu tinha que retribuir de alguma forma aquele presente que eu recebi deles. E eu fui buscar mais conhecimento. Aí, com 3 anos após a minha iniciação nesse trabalho lá, eu me graduei em faixa preta. Posteriormente, fiz educação física, eu fui da primeira turma do município de Campo Mourão. E tudo isso a fim de enriquecer aquela prática. E como eu sempre tive envolvimento com causa social, sempre ajudei a escrever projetos sociais, fui conselheira tutelar já, fui diretora da assistência social, fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, já coordenei um projeto dentro da CONCAN, projeto social de karatê também. Aí eu fiz o serviço social, que eu falei, a junção, né, dessas 3 responsabilidades, acredito, selou aquele compromisso que eu já tinha lá atrás com essas crianças e adolescentes lá daquele município de Araruna, que perdura até os dias de hoje. E agora é um momento que eu vejo que eu estou tendo que retribuir de alguma forma para essas crianças que eu atendo hoje, dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que fazem parte dos 3 CRAS de Campo Mourão. Então eu atendo os 3 CRAS, sendo um é lá no Colibri, que fica no Coapar, o outro é no Santa Nilce, que é o Primavera, no Santa Cruz, o Esperança, e no Perdoncini, no Conjunto Fortunato Perdoncini. Então, essa experiência com essas crianças é o que me leva a querer, né, ser uma conselheira tutelar. E qual a sua compreensão sobre o papel do conselho tutelar? Eu acredito que o conselho tutelar, assim, no geral, a população faz confusão. Então, para mim, a compreensão que eu tenho, não sou eu que estou dizendo, está lá na cartilha do ECA, o conselho tutelar não é um órgão de proteção. O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, o Conselho ele vai ser a ponte que vai encaminhar, requisitar esses serviços da rede de proteção. Então, quem que é a rede de proteção? É a saúde, a assistência, a segurança, a educação. E o conselheiro ele não é isso e nem o conselho é isso. Então, ele precisa dessa rede para fazer com que a proteção seja garantida. Então, e quando que o conselheiro vai agir dentro do conselho tutelar? Quando esses direitos são violados. Então, esse é o meu entendimento do que é o conselho tutelar. E caso seja eleito, qual será a sua abordagem e plano de atuação como membro do conselho tutelar? A minha abordagem vai ser civilizada, respeitosa. Eu acredito muito na relação do respeito, da parceria. E quando eu fui conselheira na outra gestão, há 10, 12 anos atrás, acredito que foi esse período, eu tive uma boa relação com a rede de proteção, com as famílias, com as crianças, com os adolescentes, com a sociedade em geral. Eu acredito, igual diz minha mãe, né? O respeito cabe em qualquer lugar. Então, eu vou seguir essa linha do respeito, do olhar, né? Você enxergar a necessidade, agilizar o atendimento, realizar os atendimentos com compromisso, né? Com responsabilidade e com bastante ética profissional. Por favor, então, destaque uma proposta específica e o que acredita que a torna única ou diferenciada. Proposta, eu acredito que eu prefiro usar a palavra comprometimento. Eu quero ter comprometimento com a ética profissional,
como eu já acabei de citar, com uns bons atendimentos, realizar com agilidade o que precisa ser feito. Por quê? Dentro do conselho, do Estatuto da Criança e do Adolescente, já existe as atribuições. E eu falo assim, só que só as 20 atribuições, embora seja muita coisa, você precisa ter uma didática para você lidar com ela. Eu falo assim que você vai apimentar aquelas atribuições com a sua prática profissional. Então, eu acredito, não existe uma proposta específica, porque um processo de escolha para o conselheiro, né, para o conselho tutelar, ele não é igual a um processo eleitoral, né, uma eleição partidária. Então, não existe promessa, não existe proposta, existe comprometimento. Então, a pessoa, para estar ali, fazer parte de um colegiado, que eu acho muito importante também essa boa relação com o colegiado, ela tem que ter compromisso. Essa seria, então, eu digo para você e para toda a sociedade que está nos ouvindo que seria isso. E dizer assim, que eu me sinto preparada para atuar, para, né, fazer os atendimentos, embora a demanda, acredito, está muito grande, considerando que nós estamos quase chegando em 100 mil habitantes, e com 100 mil você pode ter 2 conselhos tutelares, ainda estamos com um conselho só, mas se todos que formar esse colegiado tiver esse comprometimento, essa responsabilidade, esse pensamento, talvez a gente vai ter um dos melhores colegiados que Campo Mourão já teve. Então, eu acredito muito que a sociedade tem um papel importantíssimo nessa escolha. É importante a sociedade saber que é um processo democrático. No dia 1º de outubro, eu convido a sociedade mouroense a exercer essa função, que é tão importante, que é esse cuidado com a criança e com o adolescente. E dizer para vocês, para todos que estão nos ouvindo, exercer, novamente eu falo, essa função de eleitor, né, de município de Campo Mourão. Então, no dia 1º de outubro, vote Ronise Galdino, Ronise 20. Ronise, muito obrigado pela sua participação aqui no Café da Manhã. Tá bom? Muito obrigado e boa sorte. Obrigada.